progressivo da cidadania do reino. Eu não sou apenas português. Eu não sou apenas lusitano. Eu sou primária e principalmente cidadão do reino de Deus. E eu exerço a minha cidadania espiritual integrado na vivência da minha cidadania em Portugal. Eu faço isso como? Eu vivo de uma maneira que é digna do Evangelho de Cristo Jesus. E a inversão é intencional. Porque Paulo faz essa inversão na carta aos Filipenses. Cristo, que é um título, como nós sabemos, não é um nome. Jesus é um nome, Cristo é um título. Cristo que é o escolhido, que é o ungido, que é o enviado, que aponta para o facto dele não ser um anjo, mas ser o próprio Filho de Deus, que encarnou em Jesus. Vivamos do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, que se torna o nosso exemplo, se torna o nosso modelo, se torna a nossa referência, torna-se a causa, a fonte das nossas convicções, dos nossos valores, das nossas escolhas e decisões e do nosso comportamento, tendo a mesma disposição interior do Supremo que se fez servo. E ele fez-se servo, sendo supremo, para ser obediente até ao limite extremo, para a glória de Deus Pai. Ao exercermos progressivamente a nossa cidadania do reino, vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, tendo a mesma disposição interior, começa cá dentro, do Supremo que se fez servo, para ser obediente até ao limite extremo, para a glória de Deus Pai. Como João Simas vos dizia na introdução, de uma forma simples, seria viver o Evangelho a exemplo, seguindo o exemplo do Supremo que se fez servo. Por favor, abram as vossas Bíblias em Filipenses 2, 1 a 11. E nós vamos ler o texto seguindo os três momentos, os três andamentos que esta passagem tem. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu socorro-me da minha garrafa de água. Filipenses 2, 1 a 11. Filipenses 2, 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai. Repito, completai. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou glória vã. Glória inócua, incipiente, vazia, vanglória. Nada façais por isso, mas façais tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Este é o primeiro momento. Diria, este é o primeiro andamento da nossa passagem. Num segundo momento, a coisa cresce para o seguinte, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repito o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Este é o segundo andamento da nossa passagem, o segundo momento. Terceiro, do 9 a 11. Pelo que,
também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Façamos mais uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder abrir a Tua Palavra, de poder dispor da Tua Palavra, de podermos ter acesso livre à Tua Palavra, diário, em qualquer momento. E obrigado, Deus, porque nesta manhã temos o privilégio de olhar com atenção para um dos mais ricos e profundos textos da Tua Palavra, se assim podemos dizer, porque nada na Tua Palavra é pobre ou inútil. Obrigado, porque Jesus é o nosso bom modelo. Obrigado, porque Jesus é o nosso bom exemplo. Obrigado, porque Jesus é o nosso líder definitivo. Que a reflexão da Tua Palavra hoje aumente em mim, em nós, não apenas a vontade, o desejo, mas que essa vontade, esse desejo se torne numa decisão crescente de querer ser, de querer agir, de querer pensar como Tu. Para que isso se note progressivamente mais e mais nas nossas ações, nos nossos silêncios, nas nossas omissões, nas nossas iniciativas, nas nossas respostas de obediência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu preciso que vocês voltem comigo até o ano 60 do primeiro século. E preciso que vocês venham comigo ao Império Romano. Como nós sabemos, o Império Romano seguiu o Império Grego. E, portanto, culturalmente, em termos de maneira de pensar, maneira de ver as coisas, muitos costumes, muitos edifícios, muitas instituições eram gregas. O pensamento grego está na base, porque precedeu o Império Romano. A grande maioria dos filósofos clássicos que tu e eu estudamos no secundário eram gregos. Então, tu precisas de recuar a uma altura em que determinadas coisas eram valorizadas. E a humildade não era uma delas. A honra, a virtude, a sabedoria, a inteligência, os feitos, as conquistas, isso era valorizado. A humildade não. E eu preciso que tu recues ao ano 60 para te situares historicamente no Império Romano, que, como nós sabemos, havia uma potência e uma só potência militar que conquistavam. E todos os outros eram povos conquistados. Portanto, havia os conquistadores, os romanos, e havia os conquistados. E Roma cresceu e exercia o seu domínio pela força militar que tinha. A paz romana, como ficou conhecida, era uma paz que resultava da espada. Também, que remédio. O que é que as pessoas iam fazer? Tentar rebelar-se? Os romanos acionavam a tropa estacionada no local onde se estava a levantar a rebelião, e se aquela tropa não chegasse, eles usavam as estradas que eles tinham construído e rapidamente punham naquele local a maior força militar que eles conseguiam reunir e, em tempo normalmente curto, arrasavam a revolta. E então, muito daquela sociedade, quando tinha paz, era paz debaixo da influência romana. Então as pessoas estavam habituadas aos centuriões, que era o chefe militar de um grupo de 100 soldados, estavam habituados ao governador, estavam habituados aos senhores donos de escravos, estavam habituados ao imperador. E há uma palavra que vocês precisam de ter na vossa mente, que é a palavra que eu vou traduzir em português, até porque não tive aulas de grego e não sei se vou pronunciar bem a palavra em causa, então vou traduzir para português, que é a palavra supremo. E no ambiente do Império Romano, as pessoas não usavam supremo
a qualquer um. Os escravos poderiam... Havia outras palavras na língua grega para os escravos designarem o seu senhor. Dominos, por exemplo. A palavra kurios, ou kyrios, não era usada muito frequentemente para os escravos se referirem ao seu dono. Mas, na realidade, um escravo, se tivesse que pensar, quem é que é o dono da minha vida? Quem é que tem direito de posse sobre mim? Quem é que manda em mim a ponto de, se quiser, decidir a minha morte? Era o seu dono. Nesse sentido, era o Supremo. Politicamente, os cidadãos de um certo local não chamavam Supremo a um deputado, a um soldado ou a um centurião. Eles iriam chamar Supremo, Kyrios ou Kurios, ao governador, que era o representante máximo naquela região. Ele lá representava César. Portanto, acima dele, naquela região, não havia ninguém. No império, acima dele, havia César. No exército romano, usava-se o conceito do comandante supremo, que é uma coisa que ecoa até hoje no mundo ocidental e não só. Quando se pensasse em termos de império, o supremo era César. Quando eles pensassem em termos de divindades, o panteão, o conjunto de deuses no pensamento romano, Kyrios iria ser atribuído a Júpiter, não a Baco, por exemplo, que é o deus da pinga, como nós sabemos. Baco não era o supremo, Júpiter sim. E sabemos que nessa altura havia aquilo que nós podemos chamar a diáspora judaica. Havia judeus nos 4 cantos do império. E o judeu tinha um conjunto de 5 letras que eles raramente pronunciavam, porque estava construída de maneira que nem sequer tinha vogais, que designava, que para eles era a forma de designar o único e verdadeiro Deus. Yahweh, Jeová. Um judeu não chama Yahweh, não chama Jeová a ninguém, senão a Deus. O Supremo, se quiserem, Yahweh ou Jeová, Kyrios ou Kurios. E é quando nós tomamos consciência desta realidade, que quando nós olhamos para a nossa passagem e percebemos, por exemplo, vejam lá na vossa passagem, Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, Kurios, Supremo, o equivalente a Yahweh ou Jeová. Imaginem um judeu a ouvir isto. Os cabelos iam ficar em pé. Paulo, o que é que tu estás para aí a dizer? Que esse Jesus Cristo é comparável a Deus Pai? É isso que estás a dizer? Pensem com a cabeça de um romano dos 7 costados, como havia muitos em Filipos, porque era uma colónia romana, onde até oficiais do Império Romano iam viver depois de aposentados das suas comissões. Paulo, o que é que tu estás para aí a dizer? Que Jesus é superior ao governador? Jesus é superior ao imperador? Jesus é superior a Júpiter? E Paulo iria responder, sim, é exatamente isso que eu estou a dizer. Sim, porque um romano que estava habituado a conquistar povos, e os povos que estavam habituados a serem conquistados sabiam que no momento da derrota eles tinham que dobrar o joelho e reconhecer aquele representante do imperador quando não era o imperador ele mesmo. Por exemplo, um general, Tito. Eles tinham que dobrar o joelho e admitir com a sua boca em voz alta que os romanos tornavam-se os governantes da terra deles. Então um romano, quando lê que ao nome de Jesus vai-se dobrar todo o joelho, e reparem no pensamento grego,
a maneira dos gregos pensarem num ser que tinha supremacia em todas as dimensões, eles iriam dizer nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todas as dimensões, em todas as regiões que existem seres, esse domina lá. E esse é Jesus. E qual é o exemplo que Jesus nos deu na passagem? Porque o exemplo que Jesus nos deu na passagem é a referência para a forma como tu e eu devemos pensar, é o modelo para como nós devemos valorizar isto ou aquilo, é o padrão para o nosso comportamento. Daí que, Madalena, se faz favor outra vez. Com esta passagem, aquilo que nós queremos aprender, ou que eu pretendo ensinar-vos, Filipenses 2, 1 a 11, é que nós precisamos de exercer progressivamente a nossa cidadania. Eles lá no Império Romano, em Filipos ou noutras cidades, nós cá, século XXI, em Portugal ou onde Deus nos levar, com ou sem guerra, com ou sem aumento do custo de vida, com ou sem emprego, com ou sem saúde, ao exercermos progressivamente a nossa cidadania do reino, nós devemos viver de uma maneira que é digna da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Entenda-se de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E isso começa no nosso interior. Na nossa maneira de pensar, nos nossos sentimentos, na nossa disposição, na nossa atitude. Tendo a mesma disposição interior do Supremo que se fez servo. Ele fez-se servo, sendo o Supremo, para ser obediente até ao limite extremo. No caso dele, morte de cruz. E o alvo final dele era a glória de Deus Pai. Paulo está a fazer progredir o seu pensamento da seguinte maneira. Depois da saudação, versículos 1 e 2, na secção do capítulo 1 que vai do versículo 3 a 8, Paulo dá a conhecer aos filipenses que ele, Paulo, era grato a Deus pela cooperação deles no Evangelho. Paulo dá a conhecer aos filipenses que ele acreditava, estava convicto que Deus iria completar neles a boa obra que Deus tinha começado neles. E Paulo manifesta a afeição que ele tinha por eles. Paulo continua na secção do capítulo 1, que ocupa os versículos 9 e 11, a informar aos filipenses o que e pelo que ele orava. Paulo orava pelo aumento do amor que eles tinham entre eles. Paulo orava pelo aumento de um amor que contém conhecimento, que contém entendimento e que capacita as pessoas a serem aptas para toda a boa obra. Para que eles vivessem até o dia de Cristo de uma maneira que servisse para a glória de Deus. Nos versículos 12 até 26 do capítulo 1, Paulo quis dar a conhecer aos filipenses como é que ele encarava as circunstâncias que lhe tinham ocorrido ao ter sido preso, como é que ele encarava as atitudes de cooperação ou de más intenções de quem comunicava o Evangelho, como é que ele encarava o seu futuro próximo e como é que ele encarava o resto da sua vida e a sua morte. Domingo passado, com a ajuda do David, nós vimos a secção de 27 até 30, em que Paulo, aqui sim, nesta secção, faz a grande exortação do exercício da cidadania pela vivência do modo digno do Evangelho. E ali nós vemos, 27, 28, 29 e 30, vemos um apelo à unidade, um viver o Evangelho em unidade, apesar das adversidades e dos adversários. Chegamos ao nosso texto, 2, 1 a 11. Mas eu quero chamar a vossa atenção o que é que está depois, porque é muito importante perceber o que está depois, porque como nós sabemos, toda a comunicação tem o seu sentido no contexto. Tirar as coisas do seu contexto é comprometer a comunicação. Se nós queremos entender uma porção da palavra de Deus, temos que encaixar essa porção no contexto em que ela está. Reparem, vou-vos só dar um cheirinho, do versículo 12 até ao 18,
Paulo vai exortar os filipenses, do capítulo 2, claro está, capítulo 2, 12 a 18, que é o que vem a seguir. Vai exortar os filipenses ao desenvolvimento da sua salvação, da salvação deles, com temor e tremor através de uma obediência contínua. Então continuamos a perceber que a salvação é vida diária contínua. E depois Paulo, do versículo 19 a 24, vai falar do exemplo de Timóteo, e dos versículos 25 até 30 vai falar do exemplo de Epafrodito. É, portanto, embutido numa secção em que Paulo está a fazer apelos fundamentais aos filipenses, que Paulo vai invocar o exemplo dele, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito, mas o grande exemplo que serve de padrão a todos, a Paulo, a Epafrodito, a Timóteo e aos filipenses, é o exemplo de Cristo. Vamos só reler de 27 ao 30. Capítulo 1. Acima de tudo, diz Paulo, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. E façam isso para que eu ouça que vocês estão firmes. Ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ouça também, versículo 28, que vocês em nada estáis intimidados pelos adversários. E a razão é esta, no versículo 28. O que é prova evidente de perdição para eles, essa mesma coisa, essa mesma prova evidente de perdição para eles, é para vós outros prova evidente de salvação, e isto da parte de Deus. Versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. E a nossa passagem, gramaticalmente, começa com uma ligação. Pois, portanto, por isso. Portanto, eu estou a dizer-vos, vivam da maneira digna do Evangelho. A pergunta que poderia surgir é, Paulo, como é que nós fazemos isso? Paulo vai explicar. Já tinha dito algumas coisas, mas vai detalhar um pouco mais. E Paulo vai construir uma deliciosa sobremesa em 3 camadas. A sério que quando eu estava a pensar nisto, quando este pensamento veio à mente, vieram-me à mente também o nome de 2 irmãs que vocês não vão descobrir quem são. E eu vi a primeira camada da sobremesa com 5 porções. Talvez uma primeira assim mais abolachada. Depois não sei se eram natas. Depois a seguir isto e aquilo. Portanto, há uma primeira camada, que é a base, é o essencial. Depois há uma segunda camada, que é a camada complementar. E Paulo está a fazer isto para nos levar à cereja no topo do bolo. Vamos à primeira camada. A primeira camada de como é que se vive de uma maneira que é digna do Evangelho, sendo nós cidadãos do Reino. Quando Paulo diz se há alguma, não é que ele esteja na dúvida que existe, porque ele, quando dá graças, ele dá graças pela cooperação deles no Evangelho, lembram-se? Ele diz que o vosso amor aumente mais e mais. Só pode aumentar uma coisa que já existe. Então, este se que está aqui, que domina o versículo 1, na realidade vai assim. Uma vez que existe, tendo como adquirido que existe. E é muito interessante que ele diz alguma. A primeira camada da nossa deliciosa sobremesa é feita de 5 elementos em que só é preciso ter alguma. Não precisa de ter carradas de leite condensado, é só algum. Não precisa ter carradas de nata, é só alguma. Não precisa ter carradas de chila ou de doces de ovo, é só algum. Isso já vai dar uma base para depois complementar e para depois suplementar. Olhem a base. São 5 coisas na base. Eu vou dizer as 5. Exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdia.
Isto é básico na vida de uma igreja. Reparem, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação, eu estou em Filipenses 2:1, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há, subentende-se, alguns afetos e algumas misericórdias entranhadas. Versículo 2 vai dizer então: completai. Uma vez que há uma base, porque vocês não conseguem fazer uma sobremesa em 3 camadas sem a base. Ou conseguem? Tem que haver a base. E a base, irmãos, que isto nos encoraja a olhar para esta passagem de maneira a nós querermos que haja alguma porção destas coisas em nós. De maneira que nós oremos mais e mais para que isto não apenas exista, continue a existir, mas até aumente. E para que cada um de nós se conduza de uma maneira a perceber: será que eu estou a viver com os meus irmãos exortação em Cristo? Consolação de amor? Comunhão do Espírito? Afetos? Misericórdia? Ou se quiserem até compaixão entranhada? Irmãos, eu não sei a resposta e não quero dar a entender que sei a resposta, e deve haver muitos aspectos explicativos, mas esta semana eu dava-me conta que nós até recebemos visitas na nossa igreja, têm essa noção? De quando em quando vêm visitas. Mas já repararam quantas ficam? Isso deve nos fazer orar, pensar, não nos sentirmos culpados e tristes, mas pelo menos deve nos levar a pensar assim: que não seja por falta disto. Entendem o que eu estou a dizer? Que não seja por falta disso. Que as pessoas deixem de ficar connosco porque não querem, porque não lhes é acessível, porque não corresponde à matriz de ser e de estar igreja que eles acreditam, mas que não sejam porque ao estarem connosco 1h30, mais um intervalo de 2 horas, não percebem alguma exortação em Cristo. Encorajamento, ânimo, exortar é isto, mas em Cristo. Não é só aquela, o que os que usam a língua inglesa chamam pep talk, conversa, circunstância, força lá, ânimo. Não. Nós temos gente a passar por dificuldades tremendas. Nós temos gente a passar por interrogações, por dúvidas, por incertezas. Será que essas pessoas na nossa igreja encontram exortação em Cristo? Somos uma comunidade em que há alguma. Não te esqueças, não precisa haver carradas de leite condensado, até porque estraga a sobremesa. Alguma exortação em Cristo. És tu um Barnabé? Aquele que exorta, que encoraja, que anima, que puxa para cima. É em Cristo. Há consolação de amor para aquele que está em sofrimento, para aquele que está em dor, para aquele que está a experimentar uma perda, para aquele que está a experimentar dúvida e incerteza, encontra consolação de amor na igreja. Paulo está a dizer: se há alguma. Não precisa de haver carrada de natas. Também, se houver carrada de natas, não sei se é uma sobremesa. Alguma. Há comunhão do Espírito. Irmãos, nós precisamos de saltar para um patamar em que nós já não valorizamos apenas e só e principalmente a comunhão da afinidade, afinidade de sangue, afinidade social, afinidade financeira, afinidade de percurso de vida, mas valorizamos a comunhão do Espírito. Ontem eu e a Dina tivemos o privilégio de estar, além de nós, com 69 casais pastorais, um deles o casal Chaveiro. Tivemos em Vieira de Leiria. E foi tão bom. A minha mulher partilhando comigo, quando nós regressávamos, ela dizia: pois é um bocado estranho para mim que a grande maioria das pessoas conhecem-te e tu conheces e não me conhecem a mim. É um bocado da realidade. Mas o que nos liga a essas pessoas não é principalmente o facto de que eles sabem quem é o meu marido e não sabem quem eu sou, mas há uma comunhão no Espírito. E tivemos casais pastorais de diferentes denominações, com diferentes práticas e convicções. Alguns deles eu conheço bem. Mas o que nos uniu
Nós estivemos a ser abençoados pela oferta financeira de irmãos do Texas, nos Estados Unidos, que nunca nos viram mais gordos. A minha é fácil. A pessoa que estava a dirigir disse, provavelmente eles vão morrer sem nunca nos ver. Mas eles deram das suas ofertas para que 70 casais pastorais em Portugal pudessem dispor de um fim de semana de renovo. O que é que nos une a eles? Comunhão do Espírito. Eu vinha partilhando com a Dina, é interessante que se calhar conversando com alguns cristãos texanos, eles muito rapidamente iriam descobrir que esse pastor que eles ajudaram tem convicções políticas bem distintas da deles no que toca ao senhor presidente deles. Mas o que é que nós temos em comum? Comunhão no Espírito. Paulo está a dizer se há alguma disto. Depois Paulo, portanto, exortação é a primeira, consolação é a segunda, comunhão é a terceira. A quarta é afetos, afeição. A começar em mim, Senhor Jesus, quebra coração, para que esta alguma cresça. Irmãos, é bíblico ser afetivo. É bíblico manifestar afeição, carinho. Algumas pessoas têm umas bochechas vantajosas que é mais fácil acariciar a bochecha de alguns irmãos porque são assim fofinhos. Há outros que é só ossos, com uma camada de pele, como eu. É um bocado mais difícil. Afeição, afeto, carinho. Irmãos, é bíblico. Ai, mas eu não sou assim. Pois, mas é em Cristo. É viver do modo digno do Evangelho. Assume, reconhece que não és assim e pede a Deus que te transforme. Amém? Se há alguma. E depois aqui, a palavra que está em grego, algumas versões da Bíblia traduziram por misericórdia, outras traduziram por compaixão. A capacidade de eu me identificar com a condição, com a situação do outro. Normalmente uma situação má. E eu, porque me identifico, porque eu me associo com a situação do outro, eu não só deixo de dar o castigo que ele porventura merecia, misericórdia, como lhe dou algo que ele não merecia, graça. Compaixão ou misericórdia. Isso tem que vir das entranhas, tem que vir do fígado, tem que ser profundo. E Paulo está a escrever a dizer, há isto? Há alguma? Não estou a pedir muito, não estou a pedir perfeição, estou a pedir alguma. Há? Imaginem que os filipenses dissessem, pela graça de Deus há. Imaginem que os cristãos da AB da Margem Sul dissessem, Paulo, queremos melhorar, mas há. Glória ao Senhor por isso. Então Paulo leva-nos ao versículo 2 e vejam aqui a ideia de progressão. Completem a minha alegria. Então Paulo, eu estou aqui para te alegrar? Estou aqui para te agradar? Bom, num certo sentido sim. Ele era apóstolo. Mas não se esqueçam que Paulo está a escrever inspirado pelo Espírito Santo. Em última instância está em causa a alegria de quem? De Deus. Quem é que lá no fim vai dizer, bem está, servo bom e fiel? Foste fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Não é Paulo, é Deus. Completem a minha alegria. Então, a nossa sobremesa, que tem aquela camada básica, vai ter uma camada complementar que é interessante, também tem 5 elementos. A primeira tem exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdia. Reparem que na segunda, que ocupa os versículos 2 a 4, nós vamos encontrar também 5 elementos. E os 5 elementos são pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma tendo o mesmo sentimento, considerar os outros superior a si mesmo na humildade e cada um ter em vista o que é dos outros. E eu, quando estava a dividir as secções em que nós iríamos pregar, eu estive muito inclinado, até por uma questão de gestão e economia do tempo, de fazer assim. Vou primeiro pregar os versículos 1 a 4 e depois trabalho 5 a 11. Mas não, eles estão ligados. Porque reparem, esta lógica que está aqui é a mesma lógica que resulta do exemplo de Cristo. O que está aqui é uma vida que é possível em unidade, em sintonia e em harmonia, que, irmãos, só é possível se eu abro mão de mim e dos meus direitos.
e torno mais importante os outros, torno os outros superiores a mim, só assim é que é possível esta unidade. Irmãos, a igreja nunca será unida como poderá ser se nós andarmos atrás de vanglória, se nós andarmos atrás do nosso direito, da nossa razão, do nosso ponto de vista pessoal. No trabalho com as mulheres, no trabalho com os homens, no trabalho com as crianças, no trabalho com os de fora, nas coisas práticas, na administração financeira, no que for, há uma lógica de abnegação, de abrir mão de mim e do meu direito e da minha perspectiva e da minha razão e do meu ponto de vista. Porque eu considero os outros superiores a mim mesmo e eu vejo o bem comum e não apenas o interesse pessoal. E isto está no texto. Se não, acompanhem comigo. Portanto, naquela base de 5 elementos, completemos a alegria de Deus com as seguintes 5 coisas. Pensem a mesma coisa. Eu olho para esta primeira coisa e penso logo, mas Deus, deves ter enganado, porque nós somos tão diferentes, temos personalidades tão diferentes, temos percursos de vida tão diferentes, como é que tu achas que nós vamos conseguir pensar a mesma coisa? Oh Deus, é próprio do ser humano pensar diferente. Trindade, eu gostava de pedir uma audiência convosco para vos explicar que essa vossa ideia de nós pensarmos a mesma coisa não funciona. Ainda bem que a Trindade só tem lugar para 3. Significa que tu e eu não cabemos lá. Quem é que está acima? É Deus. E Deus diz que é possível caminhar numa direção em que nós pensamos a mesma coisa. Vamos precisar de conversar, vamos precisar de orar, vamos precisar de ouvir o ponto de vista do outro. E aqui e ali vamos precisar de abrir mão. É interessante, é uma frase que me ficou do tempo em que eu via novelas brasileiras, em Angola, na altura até. Uma frase que era repetida por uma personagem sevilhana, espanhola, portanto, Pepa. E a Pepa, a sevilhana, dizia muitas vezes: uno tiene que ceder. Alguém tem que ceder. Alguém tem que abrir mão. Porque senão não vai haver unidade. Se cada um continua a regatear e a argumentar o seu ponto de vista, o seu direito, a sua razão, a sua perspectiva, não chegamos a lado nenhum. Então, pensar a mesma coisa não significa que de base e a partida partimos todos do mesmo lugar. Pensar a mesma coisa significa que, partindo nós de diferentes lugares, convergimos na mesma direção. Pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. E reparem a ênfase na unidade. A mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A Bíblia não advoga a uniformidade. A Bíblia fala da unidade a partir da nossa diversidade. Como é que nós conseguimos isso? Seguindo o exemplo de Jesus. Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor. Amor sacrificial. A Bíblia fala de 2 tipos de amor que devem existir entre os cidadãos do reino. Amem uns aos outros como vocês amam a vocês próprios. É o nível básico. Qual é o outro tipo de amor? Amem uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou-nos sacrificialmente. Na mesma passagem que o João Simas leu, João 13, em que Jesus, sendo mestre, põe a toalha à volta, pega num alguidar e verte a água lá dentro. E um a um lava os pés aos 12 discípulos, inclusive a Judas. E depois Jesus diz, isto que eu fiz, façam vocês também. No versículo 34 desse mesmo capítulo, Jesus diz, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos ao nível da alma. Tenham o mesmo sentimento. Senhor, transforma-me. Senhor, transforma-me. Para que eu possa me juntar aos meus irmãos e às minhas irmãs e que a nossa igreja complete a tua alegria
na medida em que nós somos mais e mais unidos ao nível do íntimo. Alma, sentimento, pensamento. Irmãos, reguemos mais, adubemos mais aquelas coisas que nos unem e não aquelas que nos desunem. Posso ter um amém? Significa orar pelas coisas certas, significa procurar, desejar as coisas certas, significa perceber por aqui nós estamos a cultivar desagregação, desunião da nossa comunidade. Vou parar, eu vou ser o fator de interrupção disto e eu vou ser aquele que nutre, que cultiva unidade de alma com o mesmo sentimento. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, para introduzir a quarta coisa que está no versículo 13, ele começa com um contraste negativo. Nada façais por partidarismo ou glória vã. Aqui estão as duas causas de problemas nas igrejas. Retenham isto porque isto é muito importante. Sempre que nós quisermos ver a raiz de problemas nas igrejas, considerem estas duas hipóteses no vosso processo investigativo. Partidos e glória vã. Ou porque o indivíduo está a ser movido por uma glória que é oca, que é vazia, que é incipiente, que é feita de nada, parece o Molotov. Grande aparência, montes de tamanho, mas muito pouca substância. Vanglória. Ou então partidos. E a cultura greco-romana disputavam posição e destaque à volta disto. A glória do indivíduo ou a prevalência de um determinado partido, de uma escola, de uma perspectiva, de um... Não façam assim. Mas Paulo, se eu não faço assim, faço como? E esta é a quarta coisa. Humildade, em que cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ainda bem que eu estou a pregar-vos o texto da Bíblia. Porque se eu tivesse a fazer uma palestra tipo TED Talk das minhas opiniões, vocês iriam dizer, Paulo Pedro, acorda, isto não existe. Mas aqui vocês têm que apelar para a fé que vocês têm ou não na palavra de Deus. E Paulo está a dizer, é possível não ser movido por partidarismos, nem por glória vã. É possível o indivíduo olhar para os outros, não é olhar para o outro, é todos os outros, como superiores a si mesmo num ato de humildade. Não é apenas eu ponho-me no meu lugar e eu não me arrogo a uma glória suposta que eu teria, que eu não tenho, mas eu até baixo. E se eu até sei, se eu até sou capaz, se eu até tenho, eu baixo para me ajustar ao outro. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas está subentendido, tudo façais por humildade, em que cada um sim considera os outros superiores a si mesmo. Reparem, segunda camada, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Façam as coisas por humildade, considerando os outros superior a si mesmo. E vem a quinta coisa, que é apresentada da mesma maneira. O contraste negativo primeiro e a afirmação positiva depois. Cada um não tenha em vista, estou no versículo 4, o que é seu propriamente. A sério, Paulo? Então agora eu não vou cuidar dos meus interesses? Dos meus sonhos, as minhas aspirações? Os meus planos, os meus desejos? Sim, o que Paulo está a dizer é tão absurdo que só com Deus. Sim, é isso que eu estou a dizer. Mas então, Paulo, eu empenho-me em quê? Eu luto pelo quê? Cada qual tenha em vista o que é dos outros. Eu que sou homem, levanto a questão, como é que uma mulher vive e vê este caso? Tive uma conversa com uma pessoa que estava-me a relatar um momento mau da vida dele, como eu já tive vários, e na área do que nós estamos a falar também tenho a minha memória das asneiras que fiz. E a pessoa estava a relatar como é que ele, sendo homem, experienciou aquela situação. E a esta altura da vida, pela graça de Deus, aprendemos algumas coisas. E a pergunta que me veio fazer essa pessoa foi: e como é que a rapariga envolvida nesta situação viveu isto que tu estás a falar? E ele respondeu-me: não sei, nunca falei com ela. Eu disse: pois, deverias falar.
Porque a perspectiva que nós homens temos de determinadas situações muitas vezes não é igual à perspectiva que uma mulher tem da mesma situação. E é muito fácil eu arrumar uma situação quando eu vejo apenas à luz do que é meu. Cada um não tem em vista o que é propriamente seu, senão também, subentende-se, cada qual sim tem em vista o que é dos outros. Os mais jovens pensarem nos mais velhos. Os mais abastados pensarem nos mais limitados. Os mais pobres pensarem nos mais abastados. Não posso trazer a minha contribuição para o almoço. Posso ajudar a lavar a louça? Percebem? Pensar no que é dos outros. Então a nossa sobremesa tem uma base, 5 elementos: exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdia. A nossa sobremesa é completada para a alegria de Deus de outros 5 elementos: pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma com o mesmo sentimento, por humildade considerar os outros superiores a si mesmo, e cada um tem em vista o que é dos outros. Termina aqui. A meta é esta. O alvo que havia a alcançar era este. Não há mais nada? Alcançamos a perfeição? Não. Não. Madalena, podes-me ajudar com as tais que eu pedi para lermos? Eu quero ler convosco uma porção do texto e muito provavelmente eu vou ter que adaptar a pregação do próximo domingo. Mas eu não queria deixar de ligar com isto, que provavelmente para ser ricamente trabalhado preciso transferir para a próxima semana, mas precisamos de não cortar aqui, porque senão nós pensamos que aquela sobremesa acaba no segundo nível, e não acaba. A cereja no topo do bolo é o versículo 5. Então eu vou ler em diferentes versões para nós percebermos o que é que Paulo, na realidade, o que é que Paulo esteve sempre a fazer. Foi levar-nos a olhar para o facto que existem alguns elementos da primeira camada, desafiarmos a completarmos a alegria de Deus com a segunda camada, e depois ele quer nos levar a cereja no topo do bolo, que é o exemplo de Jesus Cristo. E esta passagem, sendo facílima de explicar no sentido em que ela é usada, se quem ensina esta passagem não lida com alguns desafios até de tradução que a passagem tem, cria alguns problemas. Numa forma simples, o que há para reter aqui é o seguinte: Jesus era Deus. Sempre existiu como Deus. E os seres que lidavam com Deus, por exemplo, anjos, serafins, querubins, até os próprios demónios, permitam-me dizer assim, quando olhavam para Deus, reconheciam Deus e por isso o adoravam. E Jesus existia assim. E o que a passagem vai nos ensinar é que Jesus não se agarrou, não se aferrou ao direito que ele tinha de ser tratado como Deus. Jesus pensou, a sua mente, a sua disposição foi: eu posso abrir mão disto. Eu posso abrir mão de determinados direitos, de determinadas prerrogativas, do exercício de alguns poderes que eu tenho. Para quê? Para eu poder descer do meu trono de glória. E Jesus não apenas desceu do seu trono de glória, Jesus tornou-se humano como nós. Então, aquilo que Paulo está a nos apontar para vocês que lutam com partidarismos e com vanglória, olhem para o exemplo de quem era Deus, torna-se humano. E quando ele está como humano, Jesus ainda desce mais, porque ele torna-se servo. Ele não se tornou apenas humano, ele tornou-se servo. E sendo servo, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Tenham em vós este mesmo sentimento. Tenham em vós este mesmo pensamento. Tenham em vós esta mesma disposição interior. Saiam do vosso trono. Tornem-se humanos como os outros. Assumam a toalha, o alguidar e o recipiente com água. E lavem os pés. Este é o ponto da passagem.
E o movimento da passagem é Jesus sai de lá do trono, desce até o ponto mais baixo, que é a cruz, e o Pai o exalta. Num ponto em que toda a língua vai dizer, porque todo o joelho se vai dobrar e vai chamar a Jesus Kyrios. Kurios, o Supremo. O equivalente a Yahweh. Só que então, esta nossa passagem, quando nós começamos a perceber as traduções diferentes, começamos a pensar, espera aí, há aqui algumas coisas que dão pano para mangas. Então vamos ler. Podemos, Madalena? Nós vamos ler a mesma passagem, 5 até 8, em 8 versões da Bíblia. Estamos juntos, Madalena? Esta primeira é a Almeida Revista e Corrigida. Para alguns é a Bíblia pessoal que têm, é a Bíblia que têm e que usam habitualmente. A Almeida Revista e Corrigida trabalha a tradução assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, mas então ele era Deus ou só tinha a forma de Deus? Pode quem lê isto em português começar a fazer estas perguntas. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas então, como é que alguém usurpa uma coisa que é dele, que é ele? Estão a perceber as dificuldades? Mas aniquilou-se assim mesmo. Espera aí, o que é aniquilar mesmo em português? É acabar com, não é? Algo que existia deixa de existir. Espera aí, Jesus deixou de ser Deus? Estão a ver a dificuldade? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas então, aqui semelhante era parecido? Ou é semelhante no sentido como nós? Ela era parecida a nós ou era mesmo como nós? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A revista e atualizada, que é a próxima que temos, coloca assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, não diz aniquilou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A próxima versão que nós temos é a Nova Almeida atualizada, em que 2017 no Brasil foi feita uma reatualização da atualizada. E ficou assim: tenham entre vocês, reconhecem aqui o brasileiro, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. E já começa a ganhar outra cor, não é? Não é uma questão de não quis usurpar, mas ele não quis reter a qualquer custo. Pelo contrário, em vez de reter a qualquer custo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Há uma outra versão que é a Almeida século XXI, que coloca a mesma passagem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A versão King James em português coloca esta passagem da seguinte maneira: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus. Notaram a variação? Tendo plenamente a natureza de Deus. Por natureza, na sua essência, Jesus era Deus. Eu vou trabalhar convosco isso na próxima semana, mas eu quero que na vossa memória vocês vão até a visão que Isaías relata em Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e eram os anjos que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins e os querubins, quando estavam a cantar isso, referiam-se a Jesus? Sim. Ou vocês acham que o Pai estava lá no trono e Jesus estava num canto qualquer da dimensão e da existência? Jesus é Deus. Lembram-se na fornalha ardente, quando o imperador diz: mas nós não atiramos 3? Sim, mas eu vejo um quarto e esse quarto é semelhante ao Filho dos deuses.
Tu achas que o imperador estava a ver quem? O Cristo. João o Evangelista vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Cristo. Daí que a King James coloca o versículo assim: tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Aquela manife é os nossos direitos. É assim que eu quero. Jesus não entrou numa manife. Quando a Trindade conversou, imaginem comigo, o que é que vamos fazer? E Jesus disse ao Pai e ao Espírito: eu abro mão, eu vou lá. Mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. A Nova Versão Internacional, em português, trabalha este texto assim. Podes, Madalena, se faz favor? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E reparem que aqui já se fala de uma atitude. Algumas falam de sentimento, outras falam de pensamento. Percebem porque é que eu falo de disposição interior? Tem a ver com aquilo que tu pensas, tem a ver com aquilo que tu sentes, tem a ver com a maneira como te dispões. E o teu exemplo é Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Só mais duas versões. O livro. Que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo por natureza Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias. Estão a apanhar? Não é que Jesus deixou de ser Deus. Jesus abriu mão dos direitos, das regalias, dos privilégios, das prerrogativas. Só assim é que puderam dar chapadas no rosto dele. Só assim é que puderam cuspir nele. Porque se ele continuasse com as suas regalias e os seus direitos, Jesus soprava e aquela boa gente desaparecia toda. Tens dúvidas? Mas foi possível. Reparem, ele é o Filho de Deus. Demónios reconhecem isso. Na cruz, o que é que mais é dito? Se tu és o Filho de Deus, faz e acontece. E ele continua na cruz. O que é isto se não abrir mão de direitos? Não reivindicou para si o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo. Porque é isto que está em grego. Um escravo que abdicou dos seus direitos ou perdeu os seus direitos. Tornou-se propriedade de alguém que manda nele. Assumiu a forma de escravo e a semelhança humana. E encontrando-se nessa condição, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não uma morte vulgar, mas a morte de cruz. A última versão que eu quero ler é da Bíblia para Todos. Tenham os mesmos sentimentos, e aqui está no plural, é muito interessante. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu. Estão a apanhar? E tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como um homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Qual era a morada da casa de Jesus? Já leste na Bíblia? Jesus diz que, ao contrário das raposas que tinham um sistema de covis, uma raposa lá naquela zona no Médio Oriente não tinha só um covil. Tinha um sistema de covis para que, se ele escondesse comida aqui, ele ou ela, a raposa, escondesse comida aqui, ela teria um outro covil onde tinha posto comida também. As raposas tinham um plano B, C, D até X. E é nessa consciência que nos é dito que Jesus não tinha, desculpem a expressão, onde cair morto. E Jesus diz: as raposas têm covis, sistema de covis, e eu não tenho onde inclinar a cabeça. O ministério de Jesus foi feito com dinheiro e bens materiais de quem? Leia lá Lucas 8 e vais ver que havia um grupo de mulheres que sustentava financeiramente, materialmente, com trabalho o ministério de Jesus e dos discípulos. As forças para carregar a haste da cruz de Jesus foram de quem?
Simão, não foi? O Cirineu. Jesus foi sepultado na cripta, no túmulo familiar. Jesus foi sepultado num túmulo emprestado. O Criador de todas as coisas. Irmãos, ouçam isto profundamente. O Criador de todas as coisas, cá na terra, tinha menos do que eu e do que tu. Tens a noção disso? Materialmente falando, o Criador de todas as coisas tinha menos do que eu e do que tu. Porquê? Porque ele abriu mão. Tenham esse mesmo sentimento. Vocês querem viver a vossa cidadania do reino de uma maneira que é digna do Evangelho? Comecem pela base. Aqueles 5 elementos básicos, essenciais. Completem a alegria de Deus pondo coisas que têm a ver com a unidade. A cereja no topo do bolo é: sigam o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo de Jesus, pastor? É meu direito, pertence-me por natureza. Vou abrir mão e vou descer. E não apenas desceu da divindade para a humanidade, mas na humanidade desceu da humanidade comum para o nível mais baixo. E por causa disso serviu para a glória de Deus. O que é que tu e eu vamos fazer? O filme Asterix e Obelix, sabes que chama-se Missão Cleópatra. A certa altura, é um dos nossos filmes de família. A certa altura tem lá uma manifestação em francês, pas content. No sentido de não estamos contentes, não estamos satisfeitos. E eles reivindicam os seus direitos. É engraçado a ironia do filme, o direito que eles tinham de ser chicoteados mais vezes. Uma das coisas que eles reclamam. Que os nossos direitos não se atravessem no cumprimento do plano de Deus através da nossa vida. Que nós abramos mão. Porquê? Porque Jesus é o nosso exemplo. O que nós precisamos é de uma transformação do nosso ego. O que nós precisamos é de uma transformação do nosso ego. Antes de eu chamar o João para vir cá fechar o nosso culto pela oração, quero perguntar a alguém: se eu te desse uma prenda valiosíssima, mas pequenina, implica ler, e eu te desafiasse a ler durante esta semana, tu aceitarias? O primeiro a chegar cá à frente vai receber. É uma prenda que implica ler esta semana. É curta. O primeiro a chegar cá à frente vai receber. Ego transformado. A humildade que brota do Evangelho e traz verdadeira alegria. Não, se vieste agora, go through. Timothy Keller faleceu há pouco tempo. Este irmão é extraordinário. Tem sido usado por Deus para escrever coisas excepcionais. A Sofia porque se levantou e correu. A Marta também se levantou. Marta, a Sofia correu. A Cláudia também, ela correu. Não desesperem, está bem? Não desesperem, creiam. Sofia, toma, é teu. É teu, é teu. Só peço que leias. E leias esta semana. João, podes vir orar? Se faz favor.